Desejo não muda a natureza. Um japonês investiu 76 mil reais, isso convertendo, iene para real, para o pessoal se eu não me engano, da Disney, fazer uma roupa de cachorro para ele, que o sonho da vida dele era cachorro. Ele disse que nunca se identificou com a raça humana, ele diz que ele é cachorro. A roupa é muito bem feita, ele se veste eventualmente com essa roupa. Mas a minha pergunta é a seguinte: se vestir com essa roupa, desejar ser um cachorro, faz dele um cachorro, sim ou não? Não. Gente, isso aqui é 50% do ponto quando eu trabalho com pessoas que têm o desejo homossexual ou o desejo transgênero. Se a pessoa entende que o que ela sente não muda quem ela é, 50% da questão está resolvida. Biblicamente falando, só existe 2 gêneros. Quais são os 2 gêneros que existem? Masculino e feminino. Biblicamente falando. Então, quando esses homens vêm, eles vêm acreditando que eles são transgêneros, são homossexuais, eles são qualquer outra coisa. E um dos nossos primeiros trabalhos é justamente o quê? Reinterpretar essa questão. Gente, é muito gostoso quando você ouve esses homens dizerem o seguinte: espera aí, como é que é? Então, eu não sou gay? Eu não sou gay! Esses caras dão um grito. Por quê, gente? Porque ou ele é homem, ou ela é mulher, com desejo homossexual. Vocês entenderam a diferença aqui? Então, quando ele diz, poxa, então o que eu desejo não diz quem eu sou, entendi, Paulo, entendi, glória a Deus. Então eu sou um homem, eu sou uma mulher. E a segunda pergunta que eles fazem: ok, eu entendi, mas o que eu faço com os meus desejos? Se ele faz essa pergunta, 50% do problema está resolvido. É porque é o seguinte, gente, vamos lá, vamos estabelecer uma outra base. Tem muitos profissionais aqui e a ideia é entregar para vocês ferramentas, Eu não consigo trabalhar toda a fundamentação teológica, toda a base, porque senão, de novo, falei para vocês, isso aqui leva 5, 6 horas para a gente se divertir com toda a fundamentação. Se você quiser mais, faça a nossa pós-graduação ou a nossa capacitação. PuriLifeMinistriesBrasil.org. Começa dia 30 de janeiro, tá? Então, o primeiro passo é justamente entender essa questão. Qual é o segundo passo? É a redenção dos nossos sentidos. E aí você começa a trabalhar que os nossos sentidos, eles sejam redimidos. O tema da ministração é essa. E só um último detalhe, vamos lá. Eu vou usar um exemplo prático aqui. O pastor Ayrton, ele aconselhou uma jovem que era líder do movimento gay em Brasília. E essa jovem estava internada numa clínica psiquiátrica, e a condição para ela sair da clínica psiquiátrica, dada pela mãe e pelo pai, era que ela fosse submetida a sessões de aconselhamento bíblico. Então ela queria sair da clínica, então ela disse: mãe, eu aceito. Saiu da clínica, foi para o aconselhamento bíblico, mas quando ela chegou na frente do pastor Ayrton, ela disse o seguinte: olha só, eu preciso deixar claro para você, a igreja é homofóbica, a Bíblia é homofóbica, você é homofóbico e eu odeio você. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu estou sendo obrigada. E o pastor Ayrton disse: não tem problema nenhum, mas já que nós estamos aqui, precisamos conversar, vamos conversar sobre qualquer coisa. E o pastor Ayrton foi muito sábio, para ganhar a confiança dela. E foram alguns meses para que isso acontecesse. A princípio, a postura dela era totalmente resistente. O pastor Ayrton foi usando de muita sabedoria no que diz respeito à caminhada, até que finalmente ele ganhou o coração dela. Ela começou a confiar nele e começou a abrir o seu coração. E na parte fundamental da conversa, foi quando o pastor Ayrton trabalhou questões de cosmovisão. E o pastor Ayrton disse o seguinte: olha só, no mundo ocidental, existem 2 cosmovisões que são prevalecentes. A cosmovisão bíblica e a cosmovisão humanista.
qual delas descreve mais aquilo que você acredita? E o pastor Ayrton chegou com ela e disse assim, olha, vamos lá, a cosmovisão humanista, tudo foi criado como obra do acaso. Não existe um Deus, não existe sentido da vida, não existe um plano, não existe um propósito. Então, cada um encontra o propósito em si mesmo. Na cosmovisão humanista, você tem, qual é a base da cosmovisão humanista? A base é o ateísmo, não existe Deus. Qual é o caminho da cosmovisão humanista? É o caminho do homem. Qual é o alvo da cosmovisão humanista? A felicidade do homem. Então o pastor Ayrton disse, olha, nessa cosmovisão o homem faz o que ele quer. Não existe verdade absoluta, a verdade é relativa. Cada um faz o que quer, aquilo que faz você feliz. Ok? Essa é a cosmovisão humanista. A cosmovisão bíblica, existe um Deus criador. Tudo que esse Deus criador fez, ele usou algo que a teologia chama de teorreferência. Né? Deus usou a si mesmo como referência para todas as coisas. Tudo que ele criou aponta para ele, revela a sua natureza, o seu caráter. E é muito interessante porque nesse conceito do criacionismo, como o mundo foi criado, tudo que Deus fez existe, tem um sentido, tem um propósito e segue um plano. Então eu simplesmente não busco referência em mim, eu busco referência na palavra dele. No criacionismo existe a verdade absoluta. E a verdade absoluta é aquilo que Deus diz na sua palavra. Então a palavra de Deus é aquilo que contém a verdade. E o que eu posso dizer para vocês, gente, é que no criacionismo a base existe um Deus soberano sobre todas as coisas. O caminho do criacionismo é o caminho de Deus e o alvo do criacionismo é a glória de Deus. Pergunto para vocês, os dois podem estar certos? Não. Ou um está falando a verdade e o outro mentindo. Só esse ponto. Alguém está mentindo. Ou Deus está mentindo, ele não existe, e o homem pode seguir o seu caminho sem qualquer retaliação. Ou Deus está falando a verdade, ele realmente existe e a gente tem que levar em consideração aquilo que ele estabeleceu. Gente, é assim a vida. As pessoas que vão vir para a igreja, elas vão vir muito mais influenciadas pela cosmovisão humanista do que pela cosmovisão bíblica. E qual que é o trabalho do pastor, né, dos pastores, da liderança da igreja? Pregar a palavra, para que as pessoas possam ter a sua mente renovada pela cosmovisão de Deus. Amém? Dá para juntar as duas, gente? Dá para juntar? Não dá. E o pastor Ayrton fez isso com a Dani. Eu posso falar o nome dela porque tem autorização. E a Dani disse, olha, eu me identifico mais com a cosmovisão humanista. E o pastor Ayrton disse o seguinte, opa, então não tem problema nenhum. Você pode ser gay, não vai ter problema nenhum, você pode seguir o seu caminho, né? Ser gay não. Você pode seguir o desejo do seu coração e viver a vida gay. Não é pecado, não tem problema nenhum, não vai ter consequência nenhuma. Quando acabar essa vida, acabou tudo, você pode seguir normalmente. Olha só, interessante. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você, Dani. O que você acha dos estupradores de criança? E a Dani disse, que isso, esses homens têm que morrer. Não. Você não acredita que não existe sentido e propósito? Você não acredita que o homem tem que buscar aquilo que faz ele feliz no seu coração? Se você pode viver o estilo de vida gay, esse homem pode estuprar a criança que ele quiser, não tem problema. Não existe moral, não existe consequência. Não existe um Deus que vai julgar todas as coisas. Não é isso que você acredita? Então ele pode fazer o que ele quer também, assim como você pode viver do jeito que você quiser. O que você acha dos homens que se envolvem sexualmente com as mulheres que eles querem nas baladas, na saída da vida? Nessa hora, uma lágrima caiu do olho dela. Porque a raiva dela era de um pai imoral, prostituto. Ela tinha ódio dos homens porque ela odiava o pai. E ela começou a buscar as mulheres para quê? Para proteger as mulheres. Ela queria proteger as mulheres
dos homens imorais. E nessa hora ela começou a chorar. E ela disse assim: pastor, eu entendi o que o senhor quer dizer. Você quer conhecer mais sobre a cosmovisão criacionista? Quero. Você quer conhecer o Deus que criou todas as coisas? Quero. E o pastor Ayrton começou pacientemente a trabalhar com ela os fundamentos, a maneira como Deus criou e estabeleceu que o mundo fosse regido pelo reino dele. E sabe o que aconteceu, gente? Faz 5 anos que a Dani entendeu que aquilo que ela desejava era movido por um ódio profundo do pai. Ela perdoou o pai, porque ela entendeu o perdão de Deus sobre a vida dela. Ela perdoou os seus abusadores, ela liberou as pessoas no seu coração. Sabe o que aconteceu? Hoje a Dani está casada. Hoje a Dani tem um filho. E a Dani não tem nenhum desejo homossexual. E a primeira coisa que a Dani entendeu foi que ou ela vive por uma cosmovisão bíblica, ou ela vive por uma cosmovisão humanista. E ela entendeu que ela precisava, como cristã, que ela se tornou, viver segundo aquilo que Deus chamou de bom e abominar aquilo que Deus abominava. Entendemos aqui, gente? Homossexualismo é um comportamento aprendido. Paulo, você é louco, você falou homossexualismo está errado. Não. O termo correto é homossexualismo, porque o sufixo ismo diz estilo de vida de. O sufixo dade significa algo inerente a quem você é. Como eu falei para vocês, homossexualidade diz que você é homossexual. Homossexualismo diz que você vive um comportamento aprendido, um estilo de vida. Pergunto para vocês qual é o correto. Ismo não quer dizer doença, como eles querem colocar. Ismo quer dizer estilo de vida de. E aí, vocês se lembram que um dos campos que eles escolheram foi a linguística para trabalhar os conceitos deles? Por quê? Dr. Robert Stoller pegou os trabalhos do Dr. John Money na década de 50 e 60 e ele montou na Universidade da Califórnia o Centro de Estudo de Gênero. E o que ele pegou? Todos os conceitos de John Money, e durante 10 anos ele estudou e aplicou dentro das áreas da genética, epigenética, ciência, biologia, medicina, para ver se os conceitos do Dr. John Money eles se tornam realidade. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu que tudo aquilo que o John Money afirmou na década de 50, no seu doutorado, não tinha nenhuma fundamentação científica. O que o Dr. Robert Stoller, psiquiatra, deveria fazer? Encerrar a discussão e dizer que aquilo era uma grande mentira. Quem financiava eles era a Fundação Rockefeller. E a ideia foi, não, saia do campo científico, venha para o campo linguístico. E o Dr. Robert Stoller foi o primeiro a estabelecer uma diferença entre sexo biológico e gênero. E ele disse que o sexo biológico é uma coisa e gênero é outra totalmente diferente, que o seu gênero pode ser diferente do seu sexo biológico. E a partir de John Money, Robert Stoller, todos os teóricos de sexualidade, o que eles fizeram? Eles continuaram caminhando no campo linguístico. E o campo linguístico se tornou, inclusive, uma arma para impedir o debate. Porque se você não concorda com as suas ideias, você é homofóbico, você é machista, você é sexista, você é nazista, você é qualquer coisa. Ou seja, o campo linguístico, ele fez com que eles pegassem a verdade, afastassem a ciência e eles trouxessem o debate para o campo ideológico. E a partir do momento que eles trazem isso para o campo ideológico, para o campo linguístico, eles podem fazer o que eles querem.
Então eles podem criar o termo que eles quiserem, o ponto que eles quiserem. Por quê? Eles estão tirando o foco da verdade, trazendo isso para o campo teórico. Vocês entenderam a jogada deles? Eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados em criar uma nova antropologia do homem, para que o homem possa ser controlado. Entendemos aqui, gente? E só para a gente fechar esse tema, a escola francesa de filosofia abraçou a causa. E eles construíram um racional de como isso deveria ser comunicado para a sociedade. E a escola filosófica americana abraçou aquilo, e a escola francesa disse: olha, a única forma das pessoas acreditarem nisso é através de um forte, sólido e massivo processo de doutrinação. E a escola americana disse: pode deixar, vocês fecharam o modelo de doutrinação, dá para mim, que eu vou disseminar isso pelo mundo, através da cultura, que é o terceiro pilar deles. E esse é o tripé das teorias de sexualidade na cosmovisão humanista. E eles têm, num forte processo de doutrinação, divulgado isso de forma massificada no mundo. Hoje você não consegue ter mais um desenho infantil que não tenha influência doutrinária. Hoje você não consegue assistir uma série, um filme ou qualquer coisa que não tenha influência doutrinária. Vocês entenderam? Qual é o grande perigo? Você entrar no debate com eles e vir para o campo ideológico. Você tem que trazer de volta o debate para o campo científico, para a verdade. Vocês entenderam? Então eles separaram a verdade pela linguística, estabeleceram um processo de doutrinação através das escolas filosóficas, e aí eles passaram a disseminar isso no mundo pelo campo cultural. E hoje nós temos o cenário que a gente enfrenta hoje, por isso que é tão difícil e tão massivo. Antigamente, gente, a Rayuca até trouxe uma informação, eu quero trazer uma informação mais atualizada, porque eu estudo mais, né, sobre essas questões. Era muito comum no passado, né, principalmente behavioristas, né, que trabalham essa questão da influência do pai, no que diz respeito a um filho se tornar, né, homossexual ou não. E realmente é muito forte isso. Mas hoje, gente, um dos motivos, eu vejo pais que cumpriram sua missão tranquilamente dentro de casa. Mas eu vejo que esses filhos foram doutrinados nas escolas e universidades. E eles se perderam. Então, hoje não é só a questão da influência da família disfuncional. Hoje existe um aspecto doutrinário, de doutrinação massivo e injusto acontecendo. Um filho de um amigo meu, pastor, lá em Brasília, ele começou a trabalhar, a estudar na UNB. Primeira aula de filosofia. O professor doutrinador disse o seguinte: pai e mãe são figuras criadas para oprimir os filhos. Não existe pai e mãe, isso é o conceito inventado por pessoas da classe dominante que queriam dominar os mais fortes, inclusive queriam dominar os filhos. Esse filho chegou na casa dos pais e disse o seguinte: ô fulano, licença aí que eu quero sentar. O pai disse: como é que é, filho? Oh, não me chame mais de filho, não. Hoje eu tive uma aula com o meu professor de filosofia e isso me libertou. É mesmo, filho? Não me chame mais de filho. E você agora é o fulano. E avisa para aquela que está lá na cozinha, fazendo a comida, que a partir de agora eu não chamo mais ela de mãe. Meu professor disse que isso foram figuras criadas pela classe dominante para oprimir os filhos e fazer os filhos serem submissos aos pais. A partir de hoje, nessa casa, eu não chamo mais ninguém de pai. Eu não sou mais filho de ninguém. Sabe por quê, gente? Para ganhar o coração de um filho, primeiro ele precisa quebrar a cadeia de autoridade. Tira os pais, tira Deus, e aí os professores doutrinadores vão ganhar o coração dos filhos de vocês. Essa é a estratégia. E foi muito legal que esse pai disse assim: opa, então tá bom, fulano, já que você não é mais filho nem nada, eu não tenho mais obrigação de te sustentar nem nada, você é um estranho, pegue suas coisas, se retire da casa e vá viver sua vida. Entendemos aqui? Gente, nós precisamos conversar com os nossos filhos.
Eu queria sugerir para todos vocês, pastores, o senhor vai entender como fazer isso. Comprem os livros de uma doutora chamada Nancy Pearcey. Reúna os líderes, os pastores, estudem esses livros dela e vejam uma forma de transformar isso em estudo. Eu estou montando alguns estudos, porque ela trabalha cosmovisão humanista e cosmovisão bíblica. Nancy Pearcey, ela trabalha os livros dela, Em Busca pela Verdade, Verdade Absoluta e Ama o Teu Corpo. Gente, fantásticos sobre cosmovisão bíblica. Se vocês lerem, estudarem na igreja e prepararem material para os jovens vão para as universidades, eles não vão ser doutrinados. Eles vão guardar o coração. Eu estou estudando esses livros com os meus filhos. Eu estou estudando cada um desses livros com os meus filhos e estou preparando material para começar a gravar, para passar para as igrejas trabalharem isso dentro de célula, né? Dentro da visão que eles tiverem. Nós precisamos acordar, turma. A galera do lado de lá não está brincando, tá bom? Senão o choro vai ser grande depois. Gente, não tinha nada a ver com o que eu ia falar, mas Deus sabe, né, por que a gente compartilha essas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Lembram a questão de entender que o que eu sinto não muda a minha natureza. 50% do problema da sexualidade foi resolvido. Quais são os outros 50%? O que eu faço com o meu desejo. Aí entra a redenção dos sentidos. Os nossos sentidos, eles precisam ser redimidos para Deus e para a glória dele. Então vamos lá. Eu vou ser um pouco breve aqui, né, no que diz respeito a isso, mas eu vou trabalhar os pontos mais importantes. Aristóteles foi o primeiro cara que definiu a questão de sentidos. O que ele disse? O homem, ele tem 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Os neurocientistas atuais, eles disseram o seguinte, que, na verdade, os homens, eles têm 26 sentidos. Mas, gente, de novo, não interessa a quantidade de sentidos. O que interessa dentro da cosmovisão bíblica, qual foi o propósito pelo qual eles foram criados. Tudo que Deus criou tem um propósito, um sentido. Ele faz parte de um plano. Então os nossos sentidos, eles foram criados por quê? Deus, quando criou todas as coisas, Ele escolheu se revelar a nós através dos nossos sentidos. Mas sabe qual é a coisa mais linda, pastor? Deus, ele não só quer ser conhecido por nós. Deus, ele quer que essa experiência seja extremamente prazerosa. Que coisa maravilhosa, né? Ele quer que nós tenhamos prazer em conhecê-lo, em ter um relacionamento profundo com ele, né? E crescer nessa comunhão e nessa intimidade. O sexo é algo extremamente prazeroso. E Deus escolheu se revelar a nós através do sexo. Qual é o atributo de Deus mais maravilhoso que Ele quer se revelar através do sexo? Santidade. E sabe o que Ele disse? Que a minha santidade é extremamente prazerosa. Gente, a vida hedonista, baseada em pecado sexual, ela não é bela. Alguém que vive o pecado sexual, ele despreza, desvaloriza algo que Deus criou com tanta beleza, pureza e sabor. Olha que interessante. E Deus escolheu se revelar através dos nossos sentidos, né? Principalmente também nessa questão sexual. Então veja bem, através dos nossos sentidos nós julgamos o mundo, nós nos conectamos ao mundo e nós tomamos decisões. Por exemplo, vocês divulgaram esse seminário durante um bom tempo. Existem vocês aqui que estão aqui, vocês disseram, uau, isso aqui tem valor para mim. Vocês usaram os sentidos de vocês e vocês tomaram uma decisão, escolheram estar aqui, né, num sábado de manhã, num domingo de manhã, num sábado à noite, sexta, quinta-feira, né, gastar uma fortuna de gasolina. Mas por quê? Porque isso aqui tem
valor para você. Então, através dos nossos sentidos, nós julgamos e atribuímos valor a essas questões. E somente o homem, irmãos, ele é dotado de uma capacidade de reconhecer a Deus nas coisas criadas. Tem cachoeira, gente, nessa região, sim ou não? Tem cachoeira? Ô, pastor, não faça isso. Eu estava morando na praia, ô, coisa boa. Mas aí, nós viemos para uma região que é cheia de cachoeira. Então, o homem, ele pode chegar numa cachoeira e, através dos sentidos deles, desfrutar da cachoeira e dizer assim: Deus, muito obrigado, né, por revelar esse aspecto do seu caráter e da sua natureza, essa generosidade abundante do Senhor. O homem é o único que é capaz de reconhecer. Só que é o seguinte: os nossos sentidos são uma grande fonte de prazer. E a minha pergunta para vocês é: o coração do homem é igual ao coração de Deus? Então Deus, ele fez o seguinte: homem, para que você não se torne escravo do seu prazer, eu vou estabelecer um limite moral, para que você possa viver esse prazer de forma abundante, mas você não se torne escravo dele nem cometa injustiça. Então, irmãos, a lei moral de Deus, ela está de pé até hoje, ela não foi revogada. Uma coisa é a lei cerimonial, porque a lei cerimonial, na verdade, ela apontava para Cristo, mas a lei moral, ela não foi revogada com a vinda de Cristo, nem com, a subida dele aos céus. A lei moral, gente, ela justamente estabelece os limites onde Deus diz o que é bom e o que é ruim. E as nossas decisões, para que nós possamos viver uma vida de liberdade, como eu falei ontem, elas precisam ser pautadas nessa lei moral. Nós precisamos conhecer a lei moral de Deus e respeitar esses limites. Amém? Porém, Gênesis 3:6, como eu li ontem para vocês, não sei se eu acho que vai projetar aqui. Vamos jogar Gênesis 3:6. Isso aqui, essa apresentação está completa. Pastor, pode passar para eles, tá? Aqui a gente nem brincou, a gente só arranhou a superfície, mas vai para vocês. Ah, vai cobrar, pastor? Tá bom. Só joga Gênesis 3:6, por gentileza. Acompanha comigo aqui, ó. Preste atenção nos sentidos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável era atraente aos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Os nossos sentidos foram feitos para conhecer a Deus, glorificar a Deus, ter um relacionamento profundo com Deus, e que isso deveria ser algo extremamente prazeroso. Mas o homem perverteu os sentidos, a partir do momento que ele passa a usar os seus sentidos não para a glória de Deus, não para cumprir o propósito deles, mas para satisfazer os anseios do seu coração enganoso. Lembram? Desejo santo, desejo cobiçoso. Desejo santo, eu glorifico a Deus, honrando o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Eu cuido, eu protejo, eu respeito os limites morais. Desejo cobiçoso, eu olho para o meu irmão, eu quero consumi-lo. Eu quero tirar dele todo o prazer que eu estou desejando. Eu quero sugar. Eu não quero dar nada, eu quero retirar. E isso aqui é o desejo cobiçoso. Então, o homem, a partir daqui, fez aquilo que Deus disse para que ele não fizesse. E a partir desse momento, aquilo que era para gerar vida, começou a gerar morte. Entendeu, gente? A gente está tentando ser bem simples nessa questão, para a gente pegar o fio da meada. Então, a partir daqui, o que acontece? O homem deixa de usar os seus sentidos para a glória de Deus e passa a usar os seus sentidos para a sua própria glória e autossatisfação. Qual que é o grande problema? Ele pega a lei moral de Deus e ele diz o seguinte: Deus, o que o Senhor chama de bom, para mim não é suficiente. Eu quero o que está do lado de lá. Só que o lado de lá tem escravidão, injustiça, ódio, amargura, perversidade e todo o resto que a gente já conhece.
E aí todas as coisas começam a mudar. Alguém é morto pelo próprio irmão, e todo o resto, né, que vocês já conhecem da história bíblica, acaba acontecendo por conta desse desejo cobiçoso, né? Então, olha só, o homem passa a chamar de bom aquilo que lhe dá prazer. Vocês já viram casa de recuperação para viciado em brócolis? Já viram, não? Por que não? Porque brócolis, apesar de ser algo bom, é algo que não dá tanto prazer. Casa de recuperação para viciados em alface. Não tem. Porque, gente, o que escraviza o homem? É aquilo que lhe dá prazer. Então o homem pega uma caixinha, pastor, um rótulo. Ele faz o seguinte: isso aqui é bom, porque isso aqui me dá prazer. Isso aqui é ruim. Por quê? Porque isso não me dá prazer. Por exemplo, ali no coffee break, né? Se a senhora botasse uma bacia com brócolis e uma taça de chocolate, qual que vai acabar primeiro? Taça de chocolate. Entendeu? Ninguém, gente, fica viciado e escravo daquilo que não nos dá prazer. E o grande perigo é o homem começar a escolher. Por exemplo, é pecado comer chocolate? Não. Mas se ele decide baseado em prazer, ele pode comer mais chocolate do que ele deveria? Isso vai levá-lo à escravidão. Isso vai levá-lo à morte, né? Então essa busca por prazer e por autogratificação se torna realmente a busca, né, do homem. Paulo, e como é que você faz a redenção? Por exemplo, essas pessoas, né, que vivem o estilo de vida gay, elas tomam decisão baseada no seu desejo. A minha pergunta é: o desejo delas é mais confiável do que Deus? Os nossos desejos, gente, apesar de serem importantes, eles não são confiáveis, porque eles são caídos. Os nossos desejos são caídos, contaminados pelo desejo cobiçoso. Então eu não posso seguir o meu desejo. Eu preciso confiar em quem? Em Deus. Tem uma história que a Nancy Pearcey conta, muito interessante, de um homem cristão. Foi justamente isso, foi um ponto decisivo na vida dele. Ele olhou e disse: eu não posso confiar nos meus desejos. Eu preciso confiar naquilo que Deus me deu como um dom, como um presente. O que é sexualidade, segundo a Bíblia? Sexualidade, gente, é um dom de Deus. A sexualidade, a minha sexualidade não é escolhida por mim, a minha sexualidade é escolhida por Deus. Quando eu venho ao mundo, o meu sexo biológico diz aquilo que Deus escolheu sobre quem eu sou. E eu posso confiar. E quando essa pessoa que vive essa crise de identidade, né, ela acredita numa falsa identidade baseada numa premissa errada, que é a questão do desejo, quando ela olha para o corpo dela e aceita o corpo dela como um presente de Deus, o sentimento dela começa a mudar. 85% das pessoas que aceitam essa verdade ressignifica, reorienta. 85%. E os caras querem bloquear qualquer tipo de trabalho. Chamam de cura gay ou terapia gay, de forma desonesta. Isso não é cura gay, isso não é terapia, não. Isso é você trabalhar com a pessoa a verdade. Entendeu? Então, ao invés de decidir baseado em sentidos, eu vou usar um texto que vocês já conhecem, Gênesis 39:9, por favor. Essa apresentação eu não vou mais usar, viu, irmão? Se quiser, deixar ela de ladinho aí. Eu usei ontem com vocês Gênesis 39:9. Olha que interessante. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Ainda chamou de senhora, olha o cara respeitoso, né? Porque é a mulher dele. Ou seja, Deus estabeleceu uma lei moral sobre isso, sim ou não? Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Na redenção dos sentidos, irmãos, eu não escolho baseado em prazer, eu escolho baseado na lei moral de Deus. Eu passo a entender que os meus desejos são enganosos e que Deus é plenamente confiável.
caminho de renúncia, caminho de sacrifício. Só que se você começa a andar nesse caminho, se você começa a entender isso, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que os seus sentidos, eles serão redimidos. E se você não alimenta o desejo cobiçoso, você pode dizer o que eu disse ontem: eu não tenho vontade de assistir pornografia nem me masturbar. Porém, se eu voltar a alimentar o desejo cobiçoso, o que vai acontecer comigo? Eu posso voltar a assistir pornografia, sim ou não? Então a redenção dos sentidos é justamente você não alimenta o desejo cobiçoso. E quando vierem as tentações, você escolhe baseado naquilo que Deus estabeleceu como bom, e você abomina aquilo que Deus chamou de abominação. Isso vai mudando o afeto. Eu não tenho mais sonhos eróticos, eu não tenho mais poluição. Você vê por quê? Porque eu escolhi um caminho de renúncia, um caminho de obediência. Não é um caminho de vitória. Todos os dias eu preciso negar a mim mesmo. E chega uma hora que aquilo que era uma confusão, lembram do Kellum? Aquele rapaz do vídeo? Chega uma hora que essa confusão, ela é pacificada no seu coração. Eu viajei 22 dias em janeiro. Eu não tive nem ereção. Sabe aquela ereção da manhã? Que às vezes para fazer xixi, nem ereção. Porque sexo hoje está plenamente condicionado ao corpo da minha mulher. Agora, no dia que eu fui viajar, estou voltando para casa. Gente, eu estava louco de vontade de estar com ela. Porque os meus sentidos foram redimidos. Ao invés de me excitar com qualquer mulher na rua ou com qualquer outra situação, hoje eu me excito somente com o corpo da minha mulher. Então você começa, no início você vai precisar escravizar o seu corpo. Depois, você vai gozar dos benefícios da liberdade que acontece. Entendemos aqui, gente? Então você realmente precisa abandonar o foco daquilo que alimenta o desejo cobiçoso, e você precisa viver uma vida consagrada ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? Toda a provisão dEle, toda a graça dEle vai te alimentando, vai te fortalecendo, e você sim vai vivendo uma vida que glorifica Ele, uma vida de liberdade. Amém, gente? Uma vida sem injustiça. Isso é possível, mas isso não é um passe de mágica. E uma das coisas que a gente usa muito com os rapazes lá, pastor, é o jejum. O jejum, abre aí por favor, Lucas 4,14, por favor. O jejum, gente, ele é uma ferramenta espiritual maravilhosa para que você possa se alimentar da graça de Deus. E o objetivo do jejum é você escravizar o seu corpo à obediência de Cristo. Então olha só, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. 4, 1, 2, 3 e 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. 2. Pode ir para o 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mateus, ele diz: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não escolho baseado naquilo que eu necessito. Eu não escolho baseado naquilo que eu desejo. Eu escolho baseado naquilo que está escrito. Essa é a redenção dos sentidos. Os seus sentidos vão te provocar. Mas Romanos 8,13, façam pelo Espírito morrer
a natureza carnal. Eu quero essa mulher, mas isso não glorifica a Deus. Eu vou me afastar dela, eu vou bloquear qualquer acesso a ela, e eu vou escravizar o meu corpo pelo Espírito Santo à obediência de Cristo. Eu quero ver pornografia. Eu vejo os caras lá, tem um termo que é muito utilizado, né? Os nossos amigos, né, que são psicanalistas, né, a pastora que é psicóloga, não sei se tem mais alguém da área da saúde. O termo que é muito comum é abstinência. Então essa luta da abstinência é muito forte no início, o cara está desintoxicando. Então ele precisa escravizar e resistir os primeiros dias. E quando ele começa a cruzar essa linha dos 40 a 50 dias, eu costumo dizer para eles, cara, você só volta a pecar se você quiser. Se você der o seu consentimento, porque quebra esse ciclo escravizador, eu chamo de ciclo dopamínico. Essa pressão sobre o cérebro, né? Sobre o coração no que diz respeito ao pecado sexual. Mas vocês entenderam aqui, gente? É um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício. Eu que escolhia baseado em prazer, agora eu escolho baseado naquilo que está escrito, por amor a Deus. Lembram? Ahavar. Eu amo mais a Deus, eu amo mais o próximo do que esse pecado que está tentando me escravizar. Não tem fórmula mágica. Vai doer. Vai custar muito sofrimento no início. Mas se você cruzar a linha do ciclo dopamínico, você vai experimentar liberdade. É um caminho estreito, é um caminho cheio de espinhos, mas no final ele é suave. Gente, é maravilhoso hoje olhar para as pessoas e não fantasiar elas nuas e tendo relação sexual com elas. Você consegue imaginar eu no meu emprego como executivo, aí as funcionárias vinham e você via, olhava aquela mulher conversando com ela, você imaginava ela nua e tendo relação sexual com ela ali? Essa é a cabeça de um compulsivo sexual, de um hedonista. E sim, eu usei muitas vezes a minha posição e meu cargo para cometer esse tipo de abuso. Sabe, é uma das coisas que eu me envergonho muito, né, sobre essas questões. Eu precisei abrir mão, né, sacrificar. Deus tirou de mim a minha grande prostituta, que era a minha carreira. E eu louvo a Deus, que o que eu recebi de volta foi muito melhor. Amém? Então a redenção dos sentidos, gente, é quando você realmente abandona. Você pega o desejo cobiçoso e você o submete à escravidão. Não é ele que escraviza você, mas você o submete. Por quê? Porque Deus está construindo em você o desejo santo, o desejo de glorificá-lo e de exaltá-lo, o desejo de agradar a Deus, você ser plenamente intencional em agradar a Deus e não a você mesmo. Amém? E para a gente fechar, acho que eu estava usando aqui. Para a gente fechar, eu quero compartilhar alguns princípios para vocês. Gente, primeira coisa, quando alguém que não é cristão vem até nós temos essa liberdade, né? Os outros profissionais da área de saúde, eles não têm essa liberdade, nós temos. Gente, o homem sem Deus é um homem totalmente entregue às concupiscências e desejos do seu coração. Mesmo aqueles homens que são ateus e parecem bons aos nossos olhos, aos olhos de Deus, eles são homens caídos e separados de Deus. Então, a grande necessidade de uma pessoa é a sua salvação em Cristo Jesus. Então, dentro do aconselhamento bíblico, nós vamos trabalhar inicialmente o evangelismo dessa pessoa, confrontando as crenças dela com a cosmovisão bíblica, trazendo um caminho mais excelente para eles, até que eles se rendem ao Senhor ou eles abandonam as sessões e vão embora. Então a salvação, ela vai trazer essa vitória sobre o pecado. Não é o seu esforço pessoal, lembram? Você não fala vitória ou derrota. Jesus Cristo, irmãos, ele já venceu o pecado na carne. Jesus Cristo, ele já venceu a morte. Amém, gente? Ele já venceu. A morte não pôde
contê-lo. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O santo, o nosso intercessor, o nosso redentor e salvador, ele já venceu. Você só precisa crer. Amém? E sabe o que a salvação ela vai fazer com você? Ela vai fazer isso aqui, ó. Você é divinamente capacitado a responder o Evangelho de Deus. Você está justificado em Cristo Jesus. Você é adotado como filho de Deus. É separado e feito justo diante de Deus. Você também ganha acesso à sala do trono de Deus, porque você não é mais um inimigo que está debaixo da sua ira, mas você passa a ser um filho amado de Deus. Aleluia. Gente, pastor, o senhor vai chamar 2 assembleanos para todo seminário que a gente fizer, que eles vão incendiar esse negócio. Aleluia, gente. Eu não sei vocês, mas cara, isso incendeia o meu coração. Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Esta capacidade, ela está sobre você. Preste bem atenção. Tem crente que diz assim: ai cara, meu dia vai ser ruim. Por quê? Porque eu não meditei hoje. Ai, não vou ter o favor de Deus nem nada. Eu falei: cara, deixa eu te explicar um negócio. Você quer que Jesus Cristo é o teu Senhor e Redentor? Sim. O que você faz não gera graça na sua vida. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Sobre a sua vida está derramada agora, em todo o tempo, a graça de Deus de forma abundante e plena. Toda a dificuldade que você tem na sua vida já existe sobre você, toda a graça que você precisa para lidar com ela e superá-la. Então olha só, quando você medita na palavra, você não está gerando graça, você está se alimentando da graça que já está sobre a sua vida. Quando você ora, você está se alimentando da graça que já está disponível a você. Olha a diferença. Já está sobre cada um de nós toda a graça que nós precisamos, gente, para lidar com essas questões. Amém? Cara, isso é fantástico. A minha confiança está nele. A minha esperança está nele. O meu refúgio está nele. Então, diante das provações da vida, é hora de se voltar para a nossa rocha. A nossa esperança não para ser salvo novamente, mas porque nele nós somos salvos. Nele nós estamos seguros. Amém? Na salvação, irmãos, Cristo vem habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Transformando todo o mundo ordinário em que vivemos em algo novo, resplandecente em nossos corações. Aleluia. Esse é o novo cenário de mudança que se apresenta, esse novo coração. Ele se abre para o entendimento de Deus, para o conhecimento de Deus. E aquilo que estava obscurecido a partir de agora, está aberto a nós para que nós possamos compreender. Vocês entendem o que é ter Cristo habitando em você? Nós estamos unidos na sua morte, mas nós estamos também unidos na sua ressurreição. Então olha só, a partir de agora a gente começa a reconhecer os nossos hábitos egoístas, confessá-los e buscar em Deus a resposta para que novos hábitos sejam construídos. O seu coração mudou, e isso é obra de Deus em você, né? Há uma nova disposição no seu coração, sabe? Agora você vai enfrentar os antigos hábitos, percebendo que existe um caminho novo, um caminho mais excelente. Amém? Consegui fazer sem chorar, pastor. Cara, isso é tão maravilhoso, cara. Sabe, eu não sei como vocês recebem essa questão, mas isso me dá uma alegria, cara, me dá um descanso, isso traz uma paz para o meu coração. Gente, 24 anos eu vivi escravo de uma porcaria. Eu me masturbava chorando porque eu não conseguia parar de assistir. Eu queria parar de assistir, eu não conseguia.
Sabe, hoje, cara, você está assim, você olha e diz, poxa, isso não me controla mais, isso não me domina mais, gente. Eu só tenho gratidão, cara. Sabe, é só gratidão. E sabe, de novo, isso é obra dele. Sabe, é só se voltar humildemente para ele, que você vai desfrutar, porque já está sobre você, você vai desfrutar tudo aquilo que ele derramou. Como é que uma mulher consegue perdoar um homem que fez o que eu fiz? Calma que o meu currículo vem agora à noite. E a Railca vai falar de coisas horríveis, rindo, contando piada. Sabe por quê, gente? Porque ela está curada. E ela sabe que Deus fez algo incrível no nosso relacionamento e no nosso casamento, porque só Ele pode fazer essas coisas, amém? Fiquem tranquilos que ela vai acabar comigo daqui a pouco. Vou ficar aqui na frente. É sério, gente, tem gente que não fala comigo depois nos seminários, pastor. Tem gente que fica com raiva, né? Mas tá bom, Deus está tratando lá o irmão, né? E aí, gente, eu vou compartilhar só mais alguns princípios para a gente encerrar, né, com relação à redenção dos sentidos. O que você, pastor, pode trabalhar com as pessoas que você aconselha nessa área? Romanos 12, versículos 1, 2. Tem um princípio incrível ali. Paulo não era conhecido da igreja de Roma. Paulo já havia pregado o evangelho em toda a Ásia. E Paulo queria ir para a Espanha. E ele precisava de uma igreja que o apoiasse e o sustentasse. Então Paulo imaginou que a igreja de Roma poderia fazer isso. Só que antes de chegar em Roma, a fama dele já havia chegado lá, pelos judaizantes. Então Paulo resolveu escrever uma carta à igreja de Roma, explicando o evangelho que ele pregava. E é muito interessante que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo faz uma exposição do evangelho. É fantástico, né, quando você pega cada elemento que ele trabalha. E a partir do capítulo 12, Paulo trabalha conselhos práticos, tá? Paulo trabalha conselhos práticos aos irmãos. Ele diz o seguinte, olha, isso aqui é a parte teológica, mas agora como é que você vai viver o que eu ensinei? Olha só o que ele diz. Portanto, irmãos, rogo. Gente, ele não pede, ele roga. Rogar, gente, é um clamor profundo do coração. Olha o que acontece. Pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Tudo aquilo que ele expôs do capítulo 1 ao capítulo 11. Salvação pela fé, a condenação do homem pelo pecado, a soberania de Deus tanto para judeus quanto para gregos e todo o resto. A justificação pela fé, todo o resto. Então ele diz, olha, por conta disso, porque vocês entenderam as misericórdias de Deus, o que eu faço? Eu rogo que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Irmãos, sabe por que muito crente sofre para dizer não pelo pecado? Porque tem muito cristão que não tem uma cosmovisão bíblica do sexo e da sexualidade. Eu vou trazer uma notícia triste para vocês do estado de São Paulo. Em 2006, a Mackenzie fez uma pesquisa e ela identificou que 92% das igrejas de São Paulo não pregam a sã doutrina. Eles pregam qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Isso significa que 92% dos cristãos de São Paulo não têm uma cosmovisão bíblica da vida. Isso é sério ou não é? E aí essas pessoas não entendem as misericórdias de Deus. O que a gente precisa é o seguinte, cara. Hoje eu tomo decisão baseado em uma nova cosmovisão. Eu entendo hoje o propósito de Deus para o sexo, para a sexualidade. Eu entendo que cruzar essa linha é perversão e perversidade e vai levar as pessoas à destruição, e a mim também. Então a minha cosmovisão mudou. Então eu tomo uma decisão racional e consciente. Para mim não dói chegar para uma situação e dizer, cara, eu não vou cometer adultério, eu não vou ver pornografia, eu não vou fazer isso, porque a minha cabeça mudou. Eu enxergo essas coisas como perversidade, como elas de fato são. Então é muito importante você, como conselheiro, dar ao seu aconselhado uma cosmovisão bíblica dessas questões. Por isso que a gente fala o que é a pornografia, o que é isso, qual o propósito do sexo, o que é sexualidade, para que as pessoas possam ver, não segundo o humanismo,
mas segundo o que Deus ensina. E olha só o que ele diz: se ofereça como um sacrifício. Gente, vai custar para você. Não existe aquilo, agora eu sou nova criatura, agora, né, eu estou imune contra o pecado, né, pastor? Agora não acontece mais nada comigo. Vai nessa. Vai nessa. 1 Coríntios capítulo 10. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É porque não dá para falar do contexto aqui, mas ali Paulo está advertindo cristãos que se achavam super espirituais, eles estavam participando dos cultos pagãos. E aquelas pessoas estavam, não, eu não vou idolatrar, eu não vou participar do sexo que tem lá, das prostitutas cultuais, eu só quero comer a comida. Crente come muito ou não? Muito, né? Aí diz, pô, comida de graça eu vou lá comer. Mas Paulo, ele adverte, olha, vocês estão se colocando sob tentação. Paulo está dizendo no versículo 12, que quando você se coloca em tentação, não existe graça e misericórdia de Deus para salvar você. Porque você está apoiando a sua santidade nas suas forças. Agora no versículo 13, de uma forma incrível, ele fala que Deus é fiel. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. E não permitirá que vós sejam tentados acima das suas forças. Deus antes lhes proverá o escape. O que ele está dizendo? Se você se colocar em tentação, não haverá graça e misericórdia. Agora, se você não se coloca, a tentação vem, você tem os meios de graça que eu te dei, para que você possa se alimentar e você ter o escape sobre essas questões. Olha que coisa fantástica. E uma das coisas que a gente ensina para o pessoal no Pure Life, pastor, todas as vezes que eles pecaram sexualmente, eles se colocaram em tentação. E uma das coisas que a gente diz, não se coloque em tentação. Se você não se colocar em tentação, 80% do problema está resolvido. Os outros 20% é aquela tentação que você não esperava, ela vem até você. É você não dar o seu consentimento e se alimentar da graça de Deus para lidar com ela. Amém? Então olha só que interessante, ó, você vai se oferecer como um sacrifício vivo. Ele usa elementos do culto antigo para falar agora de uma nova realidade relacionada à vinda de Jesus Cristo. Então, não é mais um animal que nós oferecemos, mas nós mesmos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, Paulo fala algo fundamental no versículo 2. Pode ir para o versículo 2, por gentileza? Olha só o versículo 2, o que vai dizer. Dá um pause, gente, aperta o pause aí. Faz de conta que está parado. Aí daqui a pouco retoma. Ele não está lá não, né? Acho que ele não está lá não. Ó, versículo 12 diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, é o 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí, você ter uma nova cosmovisão. Transformai-vos é metamorfose, a palavra grega. Ela remete àquele processo da lagarta com a borboleta. É uma transformação completa, mas essa renovação acontece no nível do coração, mudando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. Aquilo que eu penso muda, vai mudar aquilo que eu sinto e vai mudar aquilo que eu desejo. Amém? Então está aqui, só para a gente confirmar que eu não estava mentindo para vocês. Então nós precisamos rejeitar os padrões do mundo e realmente ter uma mente totalmente renovada pela palavra de Deus. Para a gente encerrar, para parecer que está acabando, a santificação, irmãos, ela tem uma exigência. A santificação, ela exige uma consagração permanente. Foi Deus que escolheu desse jeito. Vocês acham que Deus, ele poderia arrancar o mau desejo do crente quando ele se convertesse, sim ou não? Ele pode fazer isso? Pode. Mas Deus decidiu não fazer. Como punição justa, porque ele é justo e santo, por conta do pecado do homem. Romanos 1 diz que, mesmo tendo conhecimento de Deus, o homem não glorificou a Deus, não lhe deu graças. Por isso Deus os entregou.
3 vezes Deus entrega o homem em Romanos 1. Gente, de quem Paulo estava falando ali em Romanos 1? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. De quem Paulo está falando? De Adão e Eva. Aquele texto fala de Adão e Eva. Não havia pecado, então eles tiveram uma revelação completa de quem é Deus, sim ou não? Sim. Mesmo tendo uma revelação completa de quem era Deus, eles não o glorificaram como Deus. Então Deus os entregou a uma disposição reprovável, a uma mentalidade reprovável, a um desejo reprovável, a relações sexuais antinaturais, como punição para o homem. Então a única forma do homem viver uma vida santa é pela fé em Jesus Cristo e tendo uma vida realmente consagrada a Deus diariamente. Lembram da oração toda manhã? Senhor, obrigado pelas suas misericórdias. E agora, 6 da manhã, eu escolho morrer para o meu mau desejo. E hoje eu vou viver uma vida que te glorifique. E eu vou trabalhar no sentido de gerar prazer para o Senhor e ter prazer no Senhor. É caminho de morte todos os dias, para que você possa viver essa vida santa. Filipenses 2,12. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Ou seja, a nossa consagração, ela precisa ser permanente. Só mais uma. Gente, falta 7 minutos. A gente já finaliza aqui. Prevenção e cuidado. Segundo ponto que você tem que tomar cuidado com relação à redenção dos sentidos. Prevenção e cuidado. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Gente, nós precisamos estar prevenidos. Nós não podemos nos colocar em situação de tentação. Tome cuidado. Existem pessoas que você vai precisar se afastar. Talvez você não consiga ter uma conta numa rede social. É melhor você ficar sem. Tome cuidado. Guarde o seu coração. Quando alguém está interessado na gente, a gente sabe ou não sabe, gente? Desconfia ou não desconfia? Se afaste. Prevenidos, acautelai-vos. Amém? Mais uma, orientação e conselho. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Tem uma mulher que eu estava aconselhando, junto com a Rail, que eu não aconselho mulher sozinho, e ela disse o seguinte: o marido traiu, ela descobriu uma série de traições, ela foi buscar conselho com uma amiga que não era cristã. O que vocês acham? A amiga: mano, ele te traiu tanto, se você trair só uma vez, ele vai te perdoar. Vai lá e bota o pé na jaca. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Se você for fazer qualquer coisa, busque orientação na palavra de Deus, ok? Busque conselho com os anciões da igreja, os seus líderes. Busque conselho com a palavra de Deus, senão o resto vai ser caminho de morte. Só faltam 2. Terceiro ponto, abstenção. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 27. Você precisa aprender a negar a si mesmo diante de uma cobiça que tenta crescer no seu coração. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas, ou seja, eu tenho que ser intencional na caminhada da santidade. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. Então você realmente precisa ser intencional nessas questões e realmente se afastar, se abster de certas coisas. E para a gente encerrar, você precisa estar disposto a uma cirurgia radical. Se tudo o que eu falei para vocês não deu certo, você vai aplicar a cirurgia radical, que é a amputação. Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são, mas nem todas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você dá conta de ter uma conta no Instagram? Paulo, não dou conta. Amputa. Paulo, eu não consigo ter o WhatsApp. Amputa. Você é louco, como é que eu vou fazer? Amputa. Você consegue ter um celular com acesso à internet numa boa, tranquilo? Não. Amputa. Pega aqueles xing-ling lá da vida. É indestrutível, né? Aqueles lá até bom. Gente, telefone a gente ainda usa para fazer ligação. Não der para fazer, vai ter que ligar. Amputa. Teve um juiz que eu acompanhei há 7 anos atrás. Todas as vezes que ele jogava vôlei de praia, ele se excitava pelos homens. E quando um homem correspondia, ele tinha relações sexuais com esse homem na praia. Ele precisou parar de jogar vôlei de praia. Hoje ele joga tênis. Está há 7 anos sem pecar sexualmente. Vocês entenderam aqui? Se tem alguma coisa na sua vida te causando tropeço, abandona. Se tem alguma pessoa do teu passado te causando tropeço, se afaste. Bloqueie. Abandone. Porque, de novo, com toda a sua complexidade, com toda a sua humanidade, todos nós fomos feitos para amar a Deus. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu. Este é o grande primeiro mandamento. Você foi feito para amar a Deus. Não há nada que vá trazer saciedade e paz para o seu coração que não seja isso. E aprenda uma coisa: Deus tem um caminho mais excelente. Confie nele, entregue tua vida a Ele, siga o caminho dele e os passos dele. O sacrifício, ele glorifica a Deus. Amém? Bora ficar de pé para parecer que está acabando. Falta 2 minutos. Pastor, obrigado. E o Senhor vai orar e abençoar essa turma aí para hoje à noite. Amém? Então... Amém. Glória a Deus, queridos. Fecha teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi falado, ensinado aqui nessa manhã, que possa sair do nosso nível de mente, mas descer de fato ao nosso coração. Que nós possamos, Pai, fundamentar todas as coisas que foram ensinadas, que nós venhamos a aprender de maneira correta todas as coisas, e que não sejamos mais roubados, Senhor, naquilo que talvez por um bom tempo nos roubou. Senhor, que todos esses princípios possam ser aplicados nas nossas vidas, não somente na área sexual, mas em tudo, Senhor, que nos leva ao exagero, à compulsão, Senhor, tudo que tenta nos roubar da Tua presença, porque os princípios e os fundamentos aqui aplicados servem para isso, para tudo que nos rouba, Senhor, de Ti, Senhor. Nós queremos estar em Ti, ouvindo a Tua voz, Te amando, Te honrando, glorificando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que cada pessoa que aqui está seja consolidada
E mais do que isso, Senhor, seja curada por essa palavra, seja restaurada, seja reestabelecida no teu caráter nessa manhã. Senhor, que essa palavra, Senhor, seja para que a gente possa tomar boas decisões em seguir ao Senhor e não ao pecado, em estar na tua presença, Senhor, e não em outro lugar que não glorifica o teu nome. Eu já declaro uma palavra de bênção, Senhor, para todos esses que estão aqui. E à noite, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aplauda o Senhor. Eu não sei vocês, amados, mas eu tenho recebido demais cada palavra. E eu já estava falando com a pastora, nós provavelmente em janeiro faremos a pós-graduação lá nessa área, né? A gente conversando um pouco, né, com o pastor, a gente tem muito interesse em trazer esse centro para cá, em trazer. Então está aberto aí, o pastor talvez fale um pouco mais, com mais detalhes. Mas, amados, é um negócio super importante para nossas igrejas. E eu vou ser bem sincero, o que custa, né, o valor da pós-graduação, vocês não vão achar lugar nenhum. Reconhecida pelo MEC, é uma bênção, né? Eu tenho certeza que vai, pelo menos para mim, eu sou um bebezinho, né? Eu sou um bebezinho nessa caminhada com o Senhor, mas eu quero aprender muito e quero poder colaborar e contribuir com as pessoas que aqui chegam, né? Vamos dar o nosso brado de vitória? Vai, avisa. Amém, amados. Criem expectativas para a noite. Algo sobrenatural vai acontecer neste lugar, amém? Já está sendo sobrenatural, mas Deus ainda está preparando grandes coisas, tá? Às 19 horas, sejam pontuais, tá? E se preparem para o mover, amém? O que vai ter? Tem que vir? Pastor, meu Deus. Vocês não vão ali os irmãos da Assembleia trazer para cá, não é isso não, né? Vamos dar o nosso brado? Nosso glória a Jesus, queridos. Amém? 1, 2, 3. Glória a Jesus!